Olá, olá! Chegamos então aos dois últimos capítulos da nossa jornada pelo livro Adeus ao Trabalho, ensaio sobre as metamorfoses do mundo do trabalho. Nós vamos abordar, portanto, os capítulos O Trabalho, a Produção Destrutiva e a Desrealização da Liberdade e o capítulo a crise contemporânea e as metamorfoses do mundo do trabalho. Então, esse primeiro capítulo sobre a desrealização da liberdade, ele começa fazendo o seguinte questionamento: o que dizer da sociabilidade que desemprega e precariza cerca de 1 bilhão de pessoas, algo em torno de 1/3 da força mundial humana de trabalho, segundo a OIT. Pois é, essas destruições das forças produtivas, da natureza, do meio ambiente, há também em escala mundial uma ação destrutiva da força humana de trabalho que se encontra hoje em condição precarizada ou excluída. Portanto, ele aborda essa questão que teria 7 consequências no processo de produção e trabalho. Consequência número 1, a redução do proletariado fabril, que vem diminuindo com a reestruturação, flexibilização e desconcentração do espaço físico produtivo típico do toyotismo. Consequência 2, aumento do subproletariado fabril e de serviços. Consequência 3, aumento significativo do trabalho feminino, preferencialmente absorvido pelo universo precarizado e desregulamentado. 4, aumento dos assalariados de serviço, ainda que esse setor viva desemprego tecnológico. Consequência 5, exclusão de jovens e dos velhos do mercado de trabalho. Nos países desenvolvidos, jovens excluídos, inclusive, entram em movimentos neonazistas como uma reação a esse processo de exclusão. Consequência 6, aumento do trabalho infantil em países subdesenvolvidos. E consequência 7, a expansão do trabalho social combinado, onde trabalhadores de diversas partes do mundo participam da produção e serviço, aumentando com isso sua precarização. As alternativas para essas consequências da desregulamentação seriam, em primeiro lugar, a perspectiva que a tecnologia possibilitaria, se fosse colocada a serviço da sociedade e não do lucro, seria possível trabalhar poucas horas do dia e, com isso, o mundo poderia reproduzir-se de maneira não destrutiva, instaurando um novo sistema de metabolismo social. É preciso trabalhar com essa alternativa. Em segundo lugar, o tempo livre atualmente existente é tempo para consumir mercadorias. É preciso problematizar isso, e essas mercadorias, elas sejam materiais ou imateriais. O tempo fora do trabalho está fortemente poluído pelo fetichismo da mercadoria. Então é preciso problematizar também o tempo livre, além do tempo que se trabalha. A alternativa seria desenvolver uma crítica contemporânea e profunda à dessociabilização da humanidade, tanto concreta quanto representativa. Então, é com isso que ele encerra esse capítulo. Dando sequência ao capítulo, no próximo capítulo, ele fala da crise contemporânea e as metamorfoses no mundo do trabalho. Do ponto de vista material, a crise refere-se à reestruturação produtiva do capital. Então, ele já abordou isso em outros capítulos e neste último capítulo ele vai retomar essa questão da reestruturação produtiva que acaba gerando as metamorfoses do mundo do trabalho. E essa reestruturação
do ponto de vista material, ela não é só material, ela também é subjetiva. Então, do ponto de vista subjetivo, a desmontagem dos direitos sociais dos trabalhadores, o combate cerrado ao sindicalismo classista, a propagação de um subjetivismo e de um individualismo exacerbados, da qual a cultura pós-moderna, bem como a clara animosidade contra qualquer projeto socialista, contrário aos valores e aos interesses do capital, tudo isso, do ponto de vista subjetivo, são traços marcantes desse período recente. A reestruturação produtiva do capital e as mudanças do mundo do trabalho passam pelo toyotismo, portanto, que exige o envolvimento do trabalhador, ampliando o trabalho alienado, pois esse trabalho alienado, estranhado, então ele exige que o trabalhador seja ganho ideologicamente para que produza com melhor eficiência. O fim do trabalho, portanto, é uma impossibilidade. A tese de vários ideólogos que falam do fim do trabalho seria uma impossibilidade enquanto houver a sociedade produtora de mercadorias. A classe que vive do trabalho, o sentido contemporâneo da classe trabalhadora, essa é uma questão central da fala dele, né, da tese dele, todos aqueles... Quem é essa classe que vive do trabalho, né? Quem é a classe trabalhadora? São todos aqueles que vendem sua força de trabalho, seja ele esse trabalho produtivo ou improdutivo. Portanto, inclui os assalariados do setor de serviços, o proletariado rural e o proletariado precarizado, os desempregados também. Ponto 1 desse capítulo, a alteração da lógica societal produtor de mercadorias. É necessário, né? É uma perspectiva, a produção socialmente útil deve ser discutida como uma alternativa a este estado de coisas. A produção socialmente útil, utilizando o tempo disponível, é também um debate. As lutas que surgiram no interior da classe, a luta da redução da jornada de trabalho sem redução de trabalho para gerar empregos, sempre levando a questionar a lógica que produz a sociedade produtora de mercadorias e desenvolver uma crítica profunda à dessociabilização da humanidade sob o capital, como ele havia já dito no capítulo anterior, é um debate que se abre neste momento. Portanto, assim ele encerra, ele retoma, portanto, nesse último capítulo, alguns teses centrais que ele vinha abordando antes, e com isso ele encerra este livro. Há 2 apêndices na sequência, que são apêndices, pelo que eu entendi, colocados na 16ª edição. Há também uma nota, uma reflexão sobre os 20 anos do Adeus ao Trabalho, que é uma obra que já tem 20 anos e continua se colocando como um clássico. E isso eu vou abordar nos próximos vídeos, ok? No próximo vídeo, acho que só mais um vídeo a gente consegue já encerrar essa série sobre o livro Adeus ao Trabalho, ok? Até o próximo vídeo.